Galera, vamos lá, biologia chegando aqui mais uma vez para dar continuidade. Então, agora a gente vai fazer a nossa revisão, professora Tabita Maciel, com você aqui juntinho, tá? Joga lá no quadro, então, olha lá o que a gente falou na última aula. Nós falamos sobre essas relações ecológicas, né? E aí a gente está falando da parte 1, aula 44.2. E nas relações ecológicas, nós começamos então com as relações intraespecíficas. Intraespecíficas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Tranquilo, tudo bem. Essas relações, galera, elas estão classificadas como harmônicas ou desarmônicas, tá? Precisa existir sempre, gente, na natureza, essas diferenças, tá? É tipo positivo e negativo, né? O mais adaptado, menos adaptado. Facilita a ação, ou, vamos dizer assim, da questão da seletividade, da pressão, né? Ou da seleção natural. Então, como esses organismos estão inseridos no mesmo ambiente, no mesmo local, muitas vezes você vai ter que ter algum tipo de controle. Então, quando a gente faz essa classificação de relações intraespecíficas, harmônicas ou desarmônicas, a gente tem que se atentar a isso. Ao espaço, né, que esses organismos ocupam, e também o alimento disponível para cada um deles. E aí, a gente vai ter organismos que vão viver em colônias, tá? Que podem ter as suas atividades de forma dependente, né? Onde organismos, os indivíduos presentes que compõem aquela colônia, se um deles faltar, pode prejudicar todo o grupo. Não é o que vai acontecer com a vida em sociedade, né? As sociedades, você tem vários representantes e vários grupos com divisões de trabalho, e se um dos componentes, um único indivíduo, um único representante daquela atividade que estava sendo desempenhada ali, morrer, for predado, os demais vão dar continuidade, porque eles estão em grande quantidade, tá? E aí, dentro dessa classificação harmônica e desarmônica, você vai ter também a competição e o canibalismo. Competição natural. Os indivíduos da mesma espécie podem competir, por exemplo, os nossos cãezinhos, por um ossinho que você jogou, ou pelo espaço, pelo carinho, enfim, né, os animais domésticos. Mas os animais selvagens, eles também vão ter essas competições. Por exemplo, vão competir com o outro macho pela fêmea, né? Vão competir quando o recurso alimentar for escasso. E aí vai levar a vantagem aquele, no caso de disputa entre vias de fato mesmo, vai sobressair aquele que tiver a maior expertise, né? Aquele que for mais esperto aí. Ah, professor, é o que é mais forte, o que for mais violento. Não, às vezes não. O que for mais esperto, às vezes, principalmente entre os primatas, é o que vai estar sobrevivendo. Mas a gente pode também ter os processos de canibalismo. No canibalismo, um indivíduo se alimenta, preda o seu indivíduo, né? Da mesma espécie. E aí isso pode acontecer entre os seres humanos, numa situação aí de uma prática exercida por vitória de uma disputa, ou por uma questão religiosa, um culto que eles fazem ali entre aquelas tribos, enfim, tá? Ou também entre os animais, quando você tem uma superpopulação, e aí é uma das formas de controle populacional, tá? Essa exerção de canibalismo entre as mães que vão parir os seus filhotes e acabam predando esses indivíduos. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre relações ecológicas intraespecíficas, e a gente vai deixar você aí com um breve espaço para você fazer a sua atividade, e já já a gente retorna para a resolução delas, tudo bem? Forte abraço! É isso aí. Então agora a gente vai
falar sobre as relações intraespecíficas, mas mostrando como que a gente pode ser cobrado, tá bom? Então, joga lá no quadro a nossa questão de número 1. Na questão de número 1 diz o seguinte: as figuras abaixo que eu vou mostrar para você já já demonstram as interações existentes entre as espécies em seus ambientes naturais. Então, cada uma das imagens vai mostrar, então, os ambientes onde as espécies estão inseridas. Muitas dessas interações vão permitir o êxito adaptativo aos indivíduos de suas espécies. Identifique que tipo de relação ecológica eles vão estar representando, exemplificando. Vamos então às imagens. Olha lá. Então você tem aqui as águas vivas, lindas, maravilhosas, exuberantes, e você tem aqui os ursos pardos, né? Em ambientes terrestre e aquático. Adaptativamente, então você vai ter esses organismos vivendo dentro desse ecossistema, exercendo seus papéis de reprodução, de contribuição na dispersão, vamos dizer, de sementes, ou enfim, cada um deles já está desempenhando um papel diferenciado ali. No caso dos ursos, olha lá, eles estão mostrando, olha as... Ah, eu queria vermelhinho, agora é vermelhinho, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Esse azul. Vou pegar o vermelhinho. Aí, olha só o tamanho dessas presas, né, galera? Olha só. Eles não estão ali muito felizes, não. Estão brincando, tirando a cirandinha, não. Estão se estranhando, literalmente. Então, essa estranheza, ela tem uma classificação quando você fala de indivíduos que são da mesma espécie, né? Esses indivíduos da mesma espécie, então, quando eles estão se estranhando, a gente chama de competição. Professor, eles estão competindo por quê? Pode ser por espaço, pode ser por um alimento, pode ser por uma fêmea, eu não sei, mas algum motivo há com certeza, tá? E nós temos também a colônia das águas vivas, certo? E aí, então, você tem as duas identificações dessas relações ecológicas. Olha lá, relação intraespecífica, porque está ocorrendo entre os indivíduos da mesma espécie, e aí a gente tem a harmônica, no caso das colônias das águas vivas, e desarmônica de competição, no caso desses ursos maravilhosos e exuberantes. Tudo bem? Tranquilo essa questão, né? Vamos para a próxima. Olha lá. Questão de número 2. Sociedade é um dos exemplos de relação intraespecífica harmônica. A vida em sociedade traz vários benefícios para os indivíduos e muitos insetos vivem em sociedade. Uma das formas de auxiliar na comunicação entre os insetos é a liberação de feromônios, que são substâncias químicas que permitem diferentes comunicações. Qual das alternativas que nós vamos mostrar para vocês é a única opção que não corresponde, tá? Que não corresponde à ação dessa substância. Que substância, professora? Feromônios. Então, vamos lá? Alternativa A, demarcação de territórios. Então, quando os organismos animais, por exemplo, as antas, né, elas esfregam a parte do seu dorso nas árvores. Os felinos, os cães, eles urinam, né? Às vezes eles não estão nem com vontade de fazer xixi, não. É só marcando, dá aquela urinadinha aqui e acolá, principalmente nos portões. Se eles têm acesso a esses portões, eles vão ficar urinando. Se tem uma fêmea, às vezes ele urina em cima da urina da fêmea. Ou às vezes alguns lambem, né? Literalmente lambem a urina da fêmea para sentir ali qual é a relação, qual é o momento que aquela fêmea está passando, que se ela está para entrar no cio. Enfim, eles conseguem fazer essas análises todas vivendo, né, junto e se analisando, tá? Então, demarcação de território faz parte, sim, dessa relação de comunicação através dessas substâncias.
Atração sexual, sim, nas abelhas é muito comum isso, elas fazem todo um zoom nupcial e fazem aqueles voos mirabolantes ali, tá? E nesses voos o feromônio fica desenhado, né? E os machos vão conseguindo aí fazer e captar esses odores, né? Para serem atraídos, tá bom? C, transmissão de alarmes. Sim, normalmente quando há predação, né, nesses organismos que vivem em sociedade, quando há predação de um deles, eles liberam também esses feromônios, mas o acentuado é diferente do período de reprodução. Então, para cada momento que esses organismos estão vivendo, eles vão ter uma porcentagem, uma qualificação desses feromônios. Então, eles conseguem identificar se é para fugir, se é para ir todo mundo, porque é a questão de alimentação, se é para reproduzir, enfim, tá? Aqui também a D, localização de alimento. Então, todas essas alternativas estão corretas, está relacionado com a participação do feromônio aí. A única que não vai ocorrer é a desorientação por luzes artificiais, que às vezes a gente acha que quando acende a luz está aquele monte de insetinho, pensa que eles estão sendo atraídos. Na verdade, eles estão desorientados, estavam fazendo o voo deles tranquilamente, e aí a gente acende as nossas luzes no período noturno e acaba desorientando esses organismos, né? Mas a nossa letra correta aí, que no caso está errada, porque não tem relação com os feromônios, é a nossa letra E. Tudo bem? Vamos seguindo. Questão de número 3. Na natureza, todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o meio abiótico. Lembram o meio abiótico? Tudo aquilo que não é vivo. Temperatura, a água, o solo, tá? O ar, o vento, essas mudanças, né, do tempo, enfim. A relação entre indivíduos da mesma espécie é denominada intraespecífica. Essas relações podem ser harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas quando pelo menos um deles é prejudicado. Em qual alternativa temos somente exemplos de relação intraespecífica, mas desarmônica? Então você vai se atentar para essa palavrinha aqui, das que estão enunciadas, qual é desarmônica, tá? Tá tranquilo, né? Vamos lá? Aí você tem, ó, o tamanduá na letra A atacando um cupinzeiro. Se ele está atacando esse cupinzeiro é porque ele está se alimentando, né? Predação, né? Então, aí, peraí só um instante, deixa eu voltar aqui. Em qual alternativa tem somente exemplos de relação intra? Ah, tá, beleza. As duas palavrinhas-chave é intra e desarmônica. Tudo bem, o tamanduá está predando, mas ele é uma espécie, os cupins são outros. Então, a relação é intra e não inter. B, formigueiro estocando alimento, né? Então, está guardando ali alimento, está realizando uma atividade, sociedade, né? É uma relação, sim, intraespecífica, mas na forma de sociedade, então você não tem uma relação desarmônica, né? C, vermes no intestino humano, ação parasitária. Verme é uma espécie, humano é outra. Além de ser uma relação interespecífica, ainda é de parasitismo. Nós não falamos disso ainda. D, humanos infestados de piolho. Isso também parasitas, mas parasitas externos, né? Então, também não, porque tá diferentes espécies e também é uma relação desarmônica, mas entre indivíduos de espécies diferentes. E a gente está procurando intra. Aranha se alimentando de seus parceiros. Então, você tem as aranhas, então são indivíduos da mesma espécie, que estão se alimentando, estão exercendo, comendo, né, se alimentando dos indivíduos da sua própria espécie. Então, a gente tem aí o canibalismo. É uma relação intraespecífica e sim, é uma relação desarmônica. Então, a nossa alternativa E é a alternativa correta. Ok? Tranquilinho. Vamos lá? Questão de número 4. Abelhas apresentam 3 castas sociais: as operárias,
fêmeas estéreis, né? Que realizam o trabalho da colmeia, e a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. O zangão só tá ali para isso mesmo, para reproduzir-se então com a rainha. Essa divisão de trabalho caracteriza qual é o tipo de relação que nós podemos encontrar aqui. Letra A, sociedade. Essas abelhas, elas vivem em sociedade. É abelhas, né? Essas abelhas vivem em sociedade isomorfa com relações intraespecíficas e harmônicas. Olha lá. B. Quando a gente fala de isomorfa, gente, que elas têm a mesma forma ou forma semelhante. Já no enunciado da questão você disse que tem a operária, tem os zangões e as rainhas. Gente, durante a aula a gente viu que eles representativamente são bem diferentes. A rainha é bem maior, então não poderia ser isomorfa, né? Mas se trata de uma colônia? Não se trata de uma colônia, então nem vou completar aí. É uma sociedade, ok. É uma sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas. Ok, a nossa letra correta aí, né? Porque eles são realmente diferentes, vivem em sociedade e essa sociedade é classificada como uma relação intraespecífica harmônica. Vamos ver as demais. D, colônia isomorfa. Colônia não é isomorfa, muito menos. Letra E também, colônia heteromorfa com relação intraespecífica. Então, a nossa letra correta, tá? A letra C de sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas. Galera, então nós temos, olha aqui para mim. Vamos lá, olha aqui para mim. Ah, ok. Então a gente tem dentro das sociedades, tá? Essa presença, essa existência dessa heteromorfia, ou seja, essa diferença de formas. Tanto os cupins, né, quanto as abelhas, quanto as formigas, elas podem ter esses padrões diferenciados aí. E cada uma dessas relações exercidas dentro do ambiente, dentro do ecossistema onde eles estão inseridos, vai favorecer essa estabilidade. A gente está falando aqui, focando muito isso, tá? Ah, por que a gente estuda essas relações tão diferentes? Só para ficar mesmo aqui, né? Não, porque tem um sentido. Nós estamos falando de ecossistema. Quando a gente fala desses ecossistemas, que são vários ecossistemas e muitas espécies inseridas nele, precisa haver uma estabilidade desse ecossistema. Desequilíbrio é algo que está muito dispare, né? Que a gente chama. Está muito longe do que seria o ideal. Na sociedade, na natureza, não existe aquele equilíbrio perfeito. Não. Existe algo que está muito próximo, tá? Não pode exercer aquela diferença muito gritante, certo? Tem que estar em estabilidade, certinho? Então, galera, quando a gente fala dessas sociedades, fala dessas relações harmônicas, essas relações intraespecíficas, harmônicas ou desarmônicas, a gente está querendo que você entenda que essas relações existem para manter esse equilíbrio, para manter essa estabilidade, para que todas essas espécies consigam conviver tranquilamente no mesmo ambiente, exercendo seus papéis nos seus nichos ecológicos, mantendo as suas atividades e fazendo o papel que tem que fazer dentro do ambiente. Os insetos são muito importantes para várias situações no ecossistema. Então, é de suma importância a sua manutenção, assim como todas as espécies que nós temos no planeta. Todas estão ali com um papel chave dentro dessa manutenção desses ecossistemas. Tudo bem? Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.